chegou a hora de bater aquele papo gostosinho com eles, com os nossos convidados, Alexandre e Lucas, que juntos mantêm o perfil Terapia, onde pessoas contam as suas histórias. Enquanto isso, é isso mesmo. Elas estão lavando louça. Eu mesma, quando for, vou levar a minha amiga que trabalha lá em casa, que eu não sei lavar louça. Mas vou saber falar, que a Até porque com essas unhas, né? Não, com essa unha, não tem gente, como. não, lavar a louça com essa unha. Lembro que uma vez eu fui num restaurante, uma vez a dona chegou pra mim e ela falou: eita, que mão linda de quem não sabe lavar uma louça. Eu falei, nossa, você é fã ou é hater? Não sei. Mas eu já queria saber de vocês dois. Gente, sério, da onde que saiu essa ideia? Porque eu acho fantástica. Porque realmente, às vezes, eu acho que tem umas histórias que elas são densas. E eu acho que ajuda muito a pessoa, né, enquanto tá lavando a louça, poder se abrir, assim. Mas da onde que saiu? Em que momento? Vocês estavam lavando a louça? A gente tava Pegou, lavando a louça. pegou. A gente era um casal, eu e Alexandre. Em 2018 começa o ano. E aí, justamente por ser o ano, né, ali de eleição e tudo mais… Você e eu… viu? 2018 não tava atuando na minha cabeça. Ah lá, eu não tava, sabia tava que a gente ali, ó. ia chegar lá. Conexões. E eu e o Ale, a gente é da área da comunicação, né? Jornalista, radialista e tal. E os dois queriam ouvir as pessoas. Porque tava todo mundo falando por conta da eleição. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa abrir o diálogo. Mas assim, de 4 em 4 anos, gente, não vai dar certo. Não vai adiantar nada de 4 Aí em a gente tava 4 meio assim, anos. tá, mas como então? Como é que a gente conversa com as pessoas? Talvez a gente já excluiu do nosso Facebook na época. Como que a gente chega nelas? E aí talvez a gente pensou, bom, talvez já ouvindo histórias e contando histórias em primeira pessoa, para que talvez outras pessoas que não concordem com essa história, quando ela ouve ela em primeira pessoa, ela fala: ah, tem um ponto. Que é mais fácil você pegar quando vem do eu, né? Você não pode falar Mas pra ela aí assim, eu tava essa lavando louça. essa história é mentira, né? E aí a gente tava lavando louça, eu e o Ale, a gente era um casal, e a gente, na minha casa, tinha uma bancada, assim, perto da pia, a gente lavando louça, e a gente tentando entender como que a gente entrevistaria as pessoas. E aí eu falei, vamos lavar, vamos pôr eles pra lavar louça. E aí a gente deu risada, achou a ideia idiota, mas a gente falou, não, nunca vi ninguém dando entrevista lavando louça. Então, funcionou dessa forma. Então, a gente pensou nisso, e aí veio o nome, que é Terapia, que é uma piadinha mesmo. A gente tem esse humor bobo. A gente tem… O canal é sério, mas o nome é bom. A gente também, vocês estão em casa. O canal é sério, mas o nome é bobo. Mas tá tudo bem, as pessoas se identificaram. Porque todo mundo tem o tio do pavê ali dentro de si, né? Então… E todo mundo lava louça. E todo mundo lava louça, Bielo exato. não, Menos mas… a Quase todo mundo. Tudo bem. Mas eu já lavei. E a cozinha tem um lugar acolhedor também. De quando, tipo, você chama a galera em casa, de repente acaba todo mundo na É o cozinha. coração da casa, né? Você arruma a mesa da sala e todo mundo acaba na cozinha com alguém. Espero que seja uma visita que seja lavando a louça. Mas dá uma acolhida. Inclusive, minha mãe foi ontem em casa e não Não terminou de lavou a louça? lavar. Eu vim pra cá pensando as panelas tudo sujas, droga. Mas é isso, a ideia é… A gente é bem poliana, a gente acredita muito num mundo melhor, a gente tem esperança nas pessoas de fato, assim, a gente acredita nelas, por mais que elas dão motivos pra não acreditar. E aí a gente começou a entrevistar as pessoas, primeiro com família, amigos, chamava um amigo aqui, uma prima, a família toda do Ale já participou. E aí a gente foi vendo que as pessoas foram gostando e falando, me identifiquei, gostei. E aí as pessoas que começavam a seguir o canal também começaram a mandar suas histórias. E aí a gente falou, opa, peraí, então aqui tem um negócio, aqui dá certo. Porque começou como hobby. A gente gravava de final de semana, editava depois do trabalho. E aí a gente foi vendo que as pessoas foram se identificando e mais histórias foram vindo pra gente. E histórias com muito… Um processo muito até dolorido, né, Ale? Assim, de pessoas que queriam contar, queriam falar da sua vida, da sua experiência e tudo mais. E a gente falou, cara, as pessoas precisam ser, de fato, ouvidas. E inicia-se, sim, o canal, né? E aí, desde 2018, a gente já tá aí há 5 anos contando histórias. Já são mais de 400 histórias. A gente já foi em 300 casas. Então, assim, a gente vai até a casa da pessoa, né? A gente vai lá, bota ela pra lavar a própria louça. Depois a gente suja. Não é mentira, é verdade. É Ela está verdade. realmente lavando a própria louça. Tem um senhor que gravou com a gente que ele falou, na minha casa não dá porque minha cozinha é muito pequena, vou gravar na casa de um amigo. A gente falou, tá bom. E aí ele levou uma ecobag com a louça dele pra casa do amigo, lavou a louça dele, colocou na Já que eu vou ecobag e lavar uma voltou louça pra que seja casa. a minha própria louça. Exato, né? espertíssimo. A casa é do amigo, mas A louça é dele, é maravilhoso. Mas então, daí, hoje, vocês buscam as histórias ou as pessoas já chegam batendo, implorando? Pelo amor de Deus, deixa eu contar. a gente já recebe cartinha do Google, já sempre as histórias. Não, a gente tem um formulário no nosso site, e aí as pessoas que enviam, as pessoas que seguem ou que viram o vídeo uma vez ali, falou, pô, quero contar minha história. No site tem.
E a gente já recebeu muita história, assim. São 5 anos, eu acho que já estamos chegando em 4.000 histórias recebidas. E assim. muitas vezes de gente que nunca contou a história em algum lugar, nunca Ou deu pra alguém, né? entrevista. Ou pra alguém. Às vezes eu falo assim, você já contou? Sua mãe sabe dessa história? Você fala, não, mas eu me senti confortável de contar aqui pra vocês. E ela vai descobrir quando vocês postarem. Eu acho uma loucura. A pessoa marca um próprio expose. Dela mesma. Exato. Gente, É uma chique. exclusiva. É uma Que a exclusiva. pessoa tá dando. Da E- própria vida. E vocês, enquanto vocês estão ouvindo, vocês sempre estão juntos? Gravando? Sempre nós dois que vamos na casa da pessoa. Só vocês? Só nós dois. Só nós É. dois. E aí, vocês. Eu tenho muitas dúvidas sobre como foi depois que vocês terminaram, mas eu não. A minha língua de fofoqueiro tá sendo maior que a minha língua aqui de apresentador. Mas vocês, quando estão ali ouvindo, tem também esse lugar em vocês da terapia de. Porque eu imagino que a gente que assiste o vídeo depois de já tá pronto, postado, a gente já é impactado. Mas e vocês, enquanto vocês estão ali? Às vezes tem esse momento de engolir o choro, um olhar pro outro e olhar pra cima. Como é que é essa emoção? A gente chora. E a gente segurou por muito Não tempo tem. pra não chorar, porque a É. gente achava, a gente vai atrapalhar a pessoa vai ficar, meu Deus, eles estão chorando, o que eu tô contando? Mas recentemente a gente tava gravando com o Anderson, ele tava falando sobre como, enfim, a mãe dele faleceu, o pai faleceu, o padrasto faleceu, e ele teve que cuidar do irmão com 14 anos. É uma história bem triste, assim, um enredo, né? Triste, mas tem um final feliz. E ele tem que cuidar desse irmão, e aí ele começa a contar, e as pessoas contam olhando pra mim. Eu sou a pessoa que estão entrevistando, e o Ale tá sempre filmando detalhes ali da louça e tudo mais, pegando expressões que é pra ela não olhar e tal. E aí eu falei, eu olhei pro Anderson, ele tava contando, eu comecei a chorar, e aí eu falei, Alexandre, você tem alguma pergunta? Pra ver se o menino parava de olhar pra mim, que eu tava assim, acabado de chorar. E aí o Alexandre abaixa a câmera assim, com o tava olho aos prantos. vermelho. E aí o menino começou a chorar também. Porque a gente tava o irmão tava contando, e o irmão mais novo tava na minha diagonal, ouvindo o irmão contar a própria história deles e Nossa. chorando também. Então eu tava vendo. E aí é isso, talvez não segurar o choro nessa hora também é legal, porque cria uma conexão nossa com quem tá contando. Com certeza. Tipo, a gente tá ali, a gente não faz muitas perguntas, a gente chega meio e fala, conta a sua história, o que você gostaria de contar? Você decide até onde você vai. Se você quiser parar de falar no meio, você pode parar. Se eu te fizer uma pergunta e você falar, não quero responder isso, você também pode, porque a história é sua. Mas quando a gente chora e se envolve, parece que cria essa conexão. E acho que a pessoa também fica mais à vontade, porque tem uma tensão, né? Tá na câmera, tem um primeiro nervosismo. E acho que isso também dá uma humanizada na Humaniza o conversa. processo todo, Isso né? mostra Vocês sensibilidade, né? É. Eu, como repórter, já chorei muito entrevistando, sim. Porque é isso, né? A gente é humano, você tá ouvindo ali uma história de dor e tal. E sempre foi desse jeito, meio que vocês precisam deixar a pessoa confortável também, né? Sim. Como vocês falaram, pela primeira vez a pessoa pode estar contando aquela história. Sempre foi assim, tipo, vocês ligam a câmera e falam, fiquem à vontade, conta até onde for, ou já vocês tentaram fazer de uma outra fórmula e não deu certo? É sempre dessa forma. A gente fala, ó. Inclusive, eu fico até mais afastado da câmera quando a cozinha deixa, que a cozinha é pequenininha. E falo pra pessoa olhar pra mim, pra ela não olhar pra câmera, pra não. Que é isso? Não são pessoas que estão acostumadas com a câmera, né? Então elas podem se assustar. A câmera é um trambolho, né? Ainda mais essas. Não é profissional, mas é uma câmera lá. E aí. Não, é profissional, respeita mas- o trabalho, que é isso? Ah, droga! Eu Mas enfim, brigas. Mas, é isso. Então eu fico olhando pra pessoa e tal, e é sempre dessa forma, deixa ela falar, a gente nunca interrompe. Jornalista, você sabe, na faculdade a gente aprende assim, respirou? Corta, e já faz uma pergunta em cima. Não, a gente deixa, ela tá lá chorando, ela tá lá dando um tempo dela, a gente deixa, a gente não fala nada. E é não- nessa respirada que a gente perde o melhor da história. Exato. A gente tem uma pessoa assim também. Quando eu vou pra entrevista, é 3 horas de entrevista que eu preciso de 10 minutos. Exato, é isso. E a gente então. sente de cada um. Eu percebo que tem gente que, se eu chego muito perto com a câmera, ela dá uns passos pra trás. Então, eu percebi, ela se sentiu invadida. Então, essa pessoa tem que gravar mais de longe. A gente vai sentindo a dinâmica. Porque tem gente que se lida super bem também. Sim. Se arruma e tal, você, vou contar minha história, tá ótima. E gente que não, que é um momento difícil. Mas conta mesmo sendo difícil. Isso que eu acho mais maluco, assim. A gente gravou uma vez com um menino... O Alisson. Com o Alisson. Ele tava mega travado. Tipo, eu achei que ele não ia conseguir falar nada. Aí eu cheguei e pensei, como é que a gente vai soltar esse garoto? Ele tinha cortado o cabelo, claramente, no dia anterior. Aí eu falei, tudo. tá lindo seu cabelo. Aí piorou, tipo, ele ficou mais tímido ainda. Eu achei que ele ia falar. Aí eu falei, e Não, aí. foi péssimo, soltou foi tudo. péssimo. E ele ficou mega nervoso e contou até o final a história, mesmo nervoso, porque ele achou que era importante dividir aquela história com outra pessoa. Então acho que as pessoas também vencem essa barreira da timidez, do medo. É uma coragem contar a nossa própria história. E também
Uma terapia, né? É, Porque terapêutico. você falar em voz alta sempre faz muita diferença. Principalmente porque pra você falar, você precisa elaborar minimamente a frase que vai ser dita, etc. Então, isso é por isso que marca tanto a gente. Inclusive, no chat tem várias pessoas lembrando histórias muito boas. Aí, o Robson comentou: o terapia já me fez chorar muito. A história do rapaz que cuidava da mãe partiu meu coração. Aí, quem mais mandou aqui? Que era a história. Deixa eu ver, que tem, tipo. A mulher que adotou uma senhorinha, Isso, que é uma das que clássico. mais me marcou. Isso, várias pessoas comentando essas histórias mesmo. A história da Dona Cotinha. Maravilhosa. Perguntaram que episódio é esse do menino com o irmão. Agora eu não vou lembrar o nome nem o número do episódio, mas é a história do Anderson. Do Anderson. Eu agora esqueci o nome do Desse irmão. ano? É desse ano, é desse ano. recente. É Desse ano, recente. Vocês têm histórias favoritas? Ai, que pergunta difícil. A gente sempre tentou fugir dessa pergunta. Porque assim, Quer fugir? falar... Quer falar não, sobre Não, como mas a gente trabalhar já... a gente já levou pra Como é trabalhar terapia. com ele? Não, a história mas- favorita. Não, a gente tentava fugir porque a gente achava que, falar uma favorita, a gente tá ali, né, abrindo o coração e os ouvidos pras pessoas. Mas existem histórias que mexem com a gente, né? Então, uma minha específica... É porque, assim, a gente sempre fala que a gente conta histórias emocionantes, inspiradoras, mas todas também têm uma pauta social por trás. A gente não tá só contando ali por puro entretenimento. A gente quer conversar sobre algum assunto que, às vezes, as pessoas não vão conversar com uma pessoa que, de repente, até um pouco mais militante, que aí a pessoa já fica mais... eu não quero falar sobre a pauta LGBT, por exemplo. Mas quando a gente conta histórias de pessoas trans... As pessoas falam lá, Deus te abençoe, que você seja feliz. Então a gente consegue subverter aquele ranço que a pessoa conservadora tem com a pauta, por conta da história. E tem uma história específica que é da Thaís, a Thaís Renovato. Ela é uma mulher cis, hétero, e ela tem HIV. Ela tem HIV há alguns anos, e ela conta toda a história dela ali, e aí ela quebra muitos tabus que as pessoas ainda têm em 2023, que HIV é algo que é direcionado para a comunidade LGBTQIA+, né? Principalmente homens gays e mulheres trans. Então, assim, ela traz toda a história dela, ela traz muita informação. Hoje ela é casada com um rapaz que é negativo, então é um casal soro discordante. Os filhos dela, ela diz, eu transei e tive 2 filhos, e os filhos também não são positivos pro vírus, né? Então ela traz toda uma desmistificação da pauta do HIV. E isso eu acho muito importante, porque não é só contar a história dela e emocionar as pessoas da superação dela, é também levar a informação. Eu acho que essa é uma das histórias que eu mais gosto, porque é uma pauta que sempre me interessou, desde os meus primórdios lá de redação. Então, pra mim, é uma que mexe muito comigo. E também tá no nosso livro, né? Assim, a gente levou pro livro e tal. Mas a sua é mais... É que eu tenho uma história que me envolve, que a gente gravou. Então vou contar esta, que inclusive tem a ver com esta tatuagem aqui. A Edenilde era uma amiga da minha família. É uma amiga da minha família. Tipo, muito amiga, uma relação assim... É difícil de explicar, as pessoas não entendem muito bem. Não é minha madrinha, não é minha avó, não é tipo minha mãe. Era amiga da minha mãe, muito próxima. E eu sempre quis gravar com a Edenilde, falava pra ela, você tem que contar alguma história, você tem muitas histórias. E ela não podia ter filho. Ela tinha um problema na bacia, e ela não podia ter filho. E quando ela conheceu minha mãe, ela falou pra minha mãe, olha, quando você tiver filho, eu quero acompanhar com você esse processo e tal, de alguma maneira. Elas tinham combinado de que minha mãe tinha que usar uma camiseta de uma criança, chegar na casa dela, não dizer nada, que ela já ia entender que essa era a notícia. Enfim, aí ela foi acompanhando a minha mãe durante a gravidez, chegou o aniversário dela e minha mãe não tinha comprado nenhum presente. E aí minha mãe falou assim, vou fazer ultrassom, você me acompanha, depois a gente vai comprar alguma coisa. E já era uma surpresa, uma ideia da minha mãe, combinou com a enfermeira no dia, e aí na hora do ultrassom chamou ela pro exame e falou, o seu presente é ouvir como são as batidas de um coração dentro de um ventre. E aí ela ficou mega emocionada, chorou muito, a médica queria parar o exame, se você não parar, não vai dar... E eu ouvi a vida inteira ela me contando essa história. Tipo, qualquer pessoa falava assim, esse aqui é o Alexandre, eu ouvi as batidas do coração dele, ó, se eu fecho o olho, vem na minha cabeça. E eu falei pra ela, tem que contar alguma história. Ela falou, eu só vou topar participar se for pra contar as histórias da batida do seu coração. E eu ouvi, eu tinha estudado tanto essa história na minha vida, que ela pra mim era uma história muito comum, assim. Mas rolou uma mega comoção, todo mundo achou incrível esse presente. E aí, Edenilde já partiu. E, inclusive, ontem foi meu aniversário.
E a Denilde toda vez me ligava no dia do meu aniversário e falava assim: no dia que você nasceu, eu tava tendo uma briga no meu quintal, e a hora que a sua mãe me ligou pra contar que você ia nascer, eu fui anunciar a sua chegada e a briga parou, os vizinhos começaram a se abraçar. E aí eu pensei, porra, ontem ela não pôde me contar essa história, mas enfim, contou de algum jeito. Mas ela faleceu de algum jeito, gravando essa história. Hoje eu tenho essa história registrada na voz dela. Então, eu acho muito bonito de contar a história, porque a gente também registra histórias que são nossas e na voz da outra pessoa, né? É diferente eu lembrar da história e de vez em quando eu tá triste, falar, deixa eu escutar ela contando de novo algo tão simples, que é tipo um ultrassom, mas que pra ela foi um presente genial e a gente acabou eternizando através do vídeo. Se essa não fosse sua história favorita… Tem que ser essa, né? Não posso escolher outra. Sinceramente, de 300 histórias? De 300 histórias em vídeo, essa, pô… Você entendeu? Tem que ser essa. Essa, gente, que lindo. E… Desculpa, pode ir. Eu só queria… porque eu sei que a gente tinha perguntado pra vocês dessas histórias, mas é que você tava falando de histórias de pessoas trans, e eu lembro até hoje a primeira vez que eu ouvi a história da Dória, né? Eu fui até dar uma pesquisada, agora eu vi que é o episódio 132, e tem o episódio também 205, que é o da Maite Schneider, que são duas mulheres trans, e eu lembro que quando eu ouvi a história da Dória, eu lembro que foi um dos momentos, porque a dela saiu já fazem um pouco mais de 2 anos, né? Já fazem quase 3 anos que saíram, e era muito próximo, fazia pouco tempo que eu tava no meu processo de transição. E foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa trans mais velha falando exatamente sobre o seu início da transição, numa época que era completamente diferente. Porque hoje a gente consegue ter esse mundo onde eu consigo estar aqui apresentando um programa, a gente consegue, o Caê tá aqui também apresentando um programa, e a gente consegue ter pessoas que conseguem encontrar lugares e conseguem se ver na sociedade. E são pessoas que não conseguiam se ver assim quando elas eram jovens, sabe? E elas contando essas histórias, eu lembro que na época, o tanto que eu chorei assistindo a história da Dória, e eu não sou uma pessoa que chora, tá? E foi assim, foi muito tocante poder ver isso. E eu a conheci pouco tempo depois. Depois de ver, na hora que eu tava assistindo, aí eu comecei a seguir ela. Conheci ela, tem um brechó, né? E a gente hoje conversa. E é amiga por causa de vocês. Então eu consegui me conectar com uma pessoa que faz parte da nossa ancestralidade trans, travesti, gênero, através de vocês, sabe? Isso pra mim é muito tocante, assim, é muito E foi a história dela importante. que é dos comentários, porque tem um detalhe, a gente tem um público muito grande no Facebook. A gente tem uma comunidade muito engajada lá. E a gente sabe que no Facebook existe uma tendência de públicos que é um público mais velho, tem uma galera que é um pouco mais conservadora, não é total o nosso público, mas que tá lá. Mas tem também. Tem também. E esse vídeo da Dória acabou lá, e de vez as pessoas atacarem a Dória, elas acolheram a Dória. E assim, são pessoas que muito provavelmente não concordam com a pauta LGBTQIA+, que aí é uma questão que elas têm realmente que lidar, mas que elas acolheram a Dória naquele momento, e isso é talvez importante. também porque elas não tiveram muito contato. E quando elas ouvem a Dória contando assim, eu passei por isso, eu estou aqui te contando essa história, a pessoa fala, cara, é verdade, você passou, não tem como eu arrancar de você a sua A história. pessoa não tá falando de uma pauta, ela tá falando da própria história. Acho que é isso, a gente se conecta com histórias. Eu tinha um diretor meu que falava isso, todo mundo se conecta com histórias. Se você quer contar, falar sobre uma pauta, conte uma boa história. Essa pessoa vai compreender, inclusive, melhor do que se você quiser explicar, porque você também rompe essa barreira do preconceito. Porque ninguém tem preconceito com histórias, a gente tem preconceito com coisas, entendeu? E só pra gente encerrar, vocês têm um livro, você acabou de falar isso, e eu queria que você já fizesse esse jabá. Pra quem tá assistindo, já mete o link, já pega. Isso aí. O livro chama A História do Outro Muda a Gente, porque realmente muda. Bielo acabou de dizer isso, meu Deus, isso é a prova, né, do que a gente acredita. E como eu disse, a gente é bem poliana mesmo, a gente acredita no mundo melhor. E a gente escreveu esse livro, a gente selecionou algumas histórias de todas as que a gente contou, porque a gente separou o livro em 6 capítulos que são fases da vida que todo mundo vai passar, que a gente acredita, né? Então, descoberta, propósito, mudança, coragem. E aí a gente foi selecionando histórias que exemplificavam que a gente acredita que seja a descoberta da nossa vida. Que pode ser a descoberta, de repente, de uma orientação sexual, ou pode ser a descoberta, de repente, que aos 35 anos você descobre que é uma pessoa autista. Né? Tem histórias também no nosso canal desse tom. E aí a gente foi mesclando as histórias, né, Lê? Que elas não necessariamente são sobre o mesmo assunto. Elas são sobre assuntos totalmente diferentes, mas que falam sobre algo que a gente acredita que é maior do que uma pauta, às vezes mesmo. É sobre a história daquela pessoa e elas se conectam, né?
Tem sempre algum ponto em comum. Tá todo mundo tentando ser feliz num mundo que é Sim. difícil ser feliz. Parece que não dá muito. É. E às vezes, numa existência totalmente diferente, você pega alguma coisa que também serve pra você. Ou se você não pegar nada, você aprende sobre ela e começa a refletir sobre o outro e encontrar esse espaço de diversidade, né? E Gente, lá, inclusive, muito. tem a nossa história. Ah, tem na história do nosso término, tá no Ou livro. seja, você que tá Socorro. perguntando É. qual é o nome do livro mesmo? A história do outro muda a gente. Vai ter que ler a história do outro muda a gente pra querer saber. Ou então vocês podem voltar também. Porque Exato. aí a gente pode entrar aí em pautas de fofoca sobre vocês.